Essa daqui é a Volkswagen Amarok V6 na versão Highline intermediária. E ela é a picape não ortodoxa do nosso mercado, porque apesar de todas as rodas aqui tracionarem, ela não é 4x4. E se engana quem de repente olha para essa cara de bruta e pensa que ela é desconfortável, especialmente na estrada. Então por que comprar a picape mais rápida do nosso mercado? Seja bem-vindo ao canal do Motor1 Brasil, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e não perca nenhuma novidade. A Amarok começa lá nos R$313 mil na versão Comfortline, passando por aqui nos 333, chegando até Extreme por R$354 mil. As três primeiras revisões custam R$7.189, seguro na casa dos 13 mil, garantia de 5 anos. No mercado de usados você encontra a Amarok 2.0 Highline 4x4 2011 com 160 mil km rodados por uns 60 mil. Porém, prefira as V6, que tem uma confiabilidade mecânica muito maior, não que uma Amarok usada esteja em perfeito estado para você comprar de olho fechado. Só que aí a gente está falando de preços a partir de 180 mil. As concorrentes, Ford Ranger Limited V6 também por R$146 mil, que é o projeto mais atual, tem mais torque, é mais alta para situações off-road. Toyota Hilux SRX Plus por R$353 mil, que é líder do segmento no assunto vendas, e um conjunto mais equilibrado e mais robusto, apesar de ter menos potência, e Chevrolet S10 High Country Turbo por R$334 mil, recém-atualizada, assim como a Amarok, e tem o melhor consumo entre os concorrentes na estrada. Vamos começar pelo design. De primeira, a gente tem faróis novos com luzes em LED. Antigamente a gente tinha Xenon por aqui, tá? O projeto antigo. Grade nova, para-choque novo, V6. Essa stripzinha em LED que acende e fica muito mais forte à noite. Esse visual todo brutão que a gente já conhece da Amarok, até porque ela não acabou de sair, né? Já tem uns meses pelo menos. Vamos dar uma olhada na lateral, cheguei. Eu já vou deixar para vocês aí a medida dessa picape na tela, para você ter uma noção do tamanho disso aqui. É um carro bem grande, tá? É um carro bastante alto. Tem 1 centímetro a mais em relação à minha altura e é um baita de um carro presente na cidade. Rodas de 19 temos aqui. Na versão Extreme, elas têm 20 polegadas. E aqui a gente tem um pneu de uso mais urbano, mais tranquilinho. O acabamento aqui é mais simples, né? Não tem grandes questões, né? Grandes pinturas aqui. Tudo é muito simples aqui. O estribo é opcional, tá? Junto com a capota marítima. Nessa versão, isso é um opcional. E vocês estão vendo que a gente não tem o Santo Antônio aqui, né? Também não tem, não. É um acessório que você deve comprar. E suspensão traseira, o que a gente tem aqui? A gente tem eixo rígido com molas semi-elípticas, né? O feixe de molas, né? E aí faz a picape pular um pouquinho mais que o normal. Mas só quando tá vazia, porque enquanto tá carregado fica bem confortável. Beleza? Vamos dar uma olhada na traseira? Vem cá. Primeira coisa que se destaca aqui, de fato, é esse para-chocão bonito cromado. Aqui o apoio é plástico para você ter um pouco mais de pegada, né, quando for subir na picape. Os letterings novos, né, novo logo, nova escrita Amarok aqui também, V6, lanterna de sempre, né, nenhuma grande novidade aqui. A abertura aqui é simplona, metal e ó, capota, se liga. Bem pesada, não tem nenhum amortecimento aqui e você tem protetor de caçamba, você tem aqui pontos de fixação e mais de 1.200 litros de capacidade de carga e mais de 1.100 quilos para carga. Beleza, você consegue fazer tudo isso com essa caçambona aqui. E você também tem chance de fazer um reboque de quase 3 toneladas. Bem interessante. Só que quando você tem reboque sem freio, isso cai para 750 quilos para você ter maior segurança. Afinal de contas, esses freios a disco nas 4 rodas aqui não tem como segurar mais quase 3 toneladas na traseira, né? Bom, vamos dar uma olhada agora em espaço traseiro? Olha, depois de ver a Maverick, você consegue perceber que as picapes médias estão ficando pequenas, viu? Vem ver. 3 metros e 9 centímetros de entre-eixos. E a situação é essa, o banco está regulado para mim e eu não tenho praticamente espaço. É muito apertado aqui. É muito apertado. Talvez, como sempre digo, né? Se tivessem... houverem pessoas de mais baixa estatura aqui, seria melhor, mas não é o caso, tá? A posição é bem desconfortável para uma viagem longa, o banco é muito reto, o banco em si é bom, mas a posição em que ele está montado não é tão boa assim.
Tem alça aqui, acabamento em plástico, apoio de braço, com um maciozinho bem leve, mas é isso. O que a gente tem aqui? Deixa eu mostrar para vocês aqui o visual, ó. Apoio de cabeça bem na carona, não temos saída de ar-condicionado, mas temos 2 portas USB do tipo C aqui. O túnel central não é tão alto, mas é estreito, aqui é bem estreito. Dá para levar 3 pessoas numa boa, se elas não forem, novamente, né, tão altas assim como eu. Mas é isso, acabou. Temos apoio de braço? Não temos. Temos algum get a mais? Talvez só esse suporte aqui, ó, para celular. E só. Bem simples, né? Bem simplesinho, bem construído, mais simples, tá? Vamos dar uma olhada ali na frente? Aqui fica um pouco melhor, mas não avança tanto como você já deve saber. Para vocês terem uma noção do quanto essa picape é alta. Olha só, eu tô aqui em pé e eu tô praticamente na altura da picape. Ela é realmente alta, é bem interessante. Deixa eu aproveitar e mostrar 2 coisas. Aqui a gente tem um acabamento bem fofinho, bem legal aqui, bem acabadinho, bem feito. Simples de novo, mas bem feito. Tudo é plástico aqui. Aqui já temos um detalhezinho mais acolchoado. E o banco arrasa muito. Regulagem elétrica de lombar, para frente, para trás. Ergo Comfort, padrão alemão. Banco bonito, bem construído e bem confortável. Aqui também já consigo ver o controle do piloto automático, ó, dá uma olhada aí. Porque esse carro não tem ADAS. Ele tem alertas, mas ADAS, esquece. Esse carro é bem simplesinho. Então vamos lá. Para subir na picape, ok. Não temos nenhuma alça aqui na frente para dar apoio. Geralmente você se pega no volante. E é isso aí. O que a gente tem de primeira? Regulagem de profundidade, altura do volante, bem bacana. Uma boa amplitude. Regulagem dos bancos a gente já falou, tem. Aqui do cinto também. Para dar partida, aí começa a aparecer um carro um pouco mais velho. É na chave, ó. Chavezona. Você tem só o liga e desliga do alarme, não tem nenhuma função a mais. Pisa no freio. E vai. Suave, partida suave. Esse cluster analógico com uma telinha digital de quase 4 polegadas, mais ou menos 4.2 polegadas aqui ao centro, em TFT. Aqui a multimídia já maiorzinha, bonita também, com Apple CarPlay e Android Auto, mas que funciona só por aquele USB tipo A ali, ó. Não temos pareamento sem fio aqui. Apesar do cliente da Amarok não se importar tanto assim. Até porque você não tem carregador por indução, então elas por elas, né? Você já vai ter que carregar mesmo seu celular eventualmente aqui. Então você tem 3 portas USB no total. Safer Tag, que a gente vai falar um pouco enquanto estiver dirigindo. Câmbio automático, né? Com trocas manuais aqui, também pelas aletas. Aqui atrás do volante. Ar-condicionado de 2 zonas, deixa eu apertar aqui o modo automático. 2 zonas, modo automático. Ok. Temos aqui, deixa eu mostrar bem no detalhe. Bloqueio do diferencial traseiro, modo off-road de descida e subida. Freio de estacionamento antigão, grande, imenso. Porta-copos e porta-trecos em grandão aqui. Bom, a Amarok, o que ela tem a mais aqui? Retrovisor fotocrômico, um porta-óculos. Aqui não temos iluminação. Será que no outro tem? Ih, desconectei. Será que no outro a gente tem? Também não tem. A Highline é intermediária, então você espera que algumas coisas não venham. Mas não é pra tanto, né? Falta bastante coisa aqui. Bom, o cliente que compra esse carro geralmente não se importa muito com isso. Ele se importa mesmo em andar com esse carro, porque é a parte mais legal. Lógico, ele tá totalmente apoiado aqui em 6 airbags, boa segurança, freio a disco e tal. Anda muito, para muito esse carro. Mas vamos ver como é que esse carro se comporta na cidade e sentir a reação da suspensão e da tração integral. Beleza. Dirigindo o Amarok Highline V6, a gente tem esse motorzão 3.0 a diesel que gera 258 cavalos, 51,9 kg de torque. E para orquestrar tudo isso, a gente tem um câmbio ZF de 8 velocidades. E quando a gente coloca o câmbio ZF no jogo, é porque a gente precisa lidar com muita força. E aqui realmente precisa, né? Esse motor V6, turbão e tal, trabalhando super bem, com muita entrega, fazendo 0 a 100 em 8 segundos, num carro de quase 2.200 quilos. Sem falar que ele também tem o trabalho de carregar
cargas aqui, né? Mais de 1 tonelada, rebocar quase 3. Então, a gestão de força aqui precisa ser realmente muito boa, muito eficiente. O que... Já entro nesse assunto, o Safer Tag, já entro nesse assunto. O que é importante para esse carro. E para dar aquele molho a mais, esse carro, como eu falei no começo do vídeo, essa picape não tão ortodoxa assim, talvez a mais diferente de todas que a gente tem por enquanto, não tem chave seletora de 4x4, 4x2 aqui. É tudo basicamente tração 4, aquela que veio do Q7 europeu, que também tem, que é uma tração integral permanente, que você tem como fazer o bloqueio da traseira, né, o bloqueio do diferencial traseiro, tem um suporte ali de subidas e descidas, né, um hill holder off-road, digamos assim. E aí esse carro se torna bem interessante de tocar. Há quem diga que ele não possa fazer muito no off-road. Eu já vi algumas coisas bem interessantes acontecendo com esse carro em termos de off-road, porque ele tem bastante força. E a própria tração integral, que é permanente, mas ela se ajusta ao solo, à demanda. Ou seja, ela consegue saber se você está no asfalto, ou se você está no terreno irregular, que é próprio para o 4x4, ou se você está precisando de algo muito mais pesado do que, de repente, um 4x4 normal, uma reduzida, por exemplo. Você tem essa chance de fazer o controle todo aqui. Você também pode fazer muito através do câmbio, que também tem opção de troca manual aqui na própria alavanca, nos pedal shifts e o modo esporte aqui. Tudo certo. Mas a grande parada é que, assim, essa é uma picape que se destina ao trabalho, a uma grande performance, a um grande conforto. Vocês estão vendo aqui, estamos rodando muito liso. Os pneus não são lá a grande coisa para off-road aqui nessa versão Highline, mas te dá muito conforto mesmo assim. Então essa picape consegue te dar bastante conforto a bordo, na estrada, na cidade. E você também tem uma direção que ainda é hidráulica. Você sente o peso dela. Você não está mais acostumado com isso. A gente que testa carro novo sempre não está mais acostumado com isso. Mas em um dia você resolve essa diferença. Você começa a perceber que essa direção hidráulica pesada aqui joga muito a favor do carro. Por ser um carro mais pesado, por ser um carro um pouco mais robustão. E você se sente um pouco mais no controle dele. Essa é uma parte muito interessante. Bom, o que eu tenho que dizer para vocês? A gente tem que lembrar que, recentemente, a Amarok passou por um facelift muito criticada, porque não trazem nada novo de fato para essa picape desde seu lançamento. Né? Desde que trocamos o motor pelo V6, nada realmente acontece com ela. De fato, nada mudou de verdade. A gente teve pequenos updates visuais, trocamos parte frontal, alguma coisa de motor. Esse motor passou por 30 alterações aproximadamente para se tornar o que ele é hoje, para controlar a emissão, para ser um pouco mais confiável. E algo similar aconteceu com o 2.8 Duramax da Chevrolet. Passou por alguma quantidade similar de alterações lá na Chevrolet para ter uma nova performance, para a picape ter uma nova performance, né? Um pouco mais potente, menos emissões. E aí você tem na Amarok, então, voltando um pouco, uma picape muito confortável, performa bem, arranca muito bem, como a gente já falou agora há pouco, 0 a 100 em 8 segundos. É muito louco, acho que é a picape mais confortável para você rodar em estradas, fazer aquela viagem de 600 km pela Bandeirantes. Acho que vai ser a viagem mais confortável possível, muito por conta do conjunto de tração, pneu e roda, acerto de suspensão, e também a parte dos bancos. O banco é um show à parte, não tem como negar isso. Mas aqui na cidade, enquanto a gente está rodando e passando por desníveis com a caçamba vazia, você sente que a picape pula. Muito por causa do conceito que existe de suspensão traseira, né, que é eixo rígido, feixe de mola, né, molas semi-elípticas. E essa configuração funciona muito bem. Ela deixa o carro um pouquinho mais estável quando você está com o carro carregado. 100 quilos, 200 quilos a mais, ali já começa a ter alguma diferença. Antes disso, nada muda. Então é um carro que é confortável pra caramba, tem um desempenho animal. Falando de consumo, a gente não tem a melhor opção da categoria. Realmente o troféu vai para S10, que consegue fazer 12 na estrada. Hilux não consegue, Ranger não consegue, aqui muito menos.
muito por conta dessa potência a mais. A gente está falando de uma diferença entre S10 e Amarok de mais de 50 cavalos praticamente, sem contar o overboost, né? Com o overboost, aquela aceleradinha, você ganha 14 cavalinhos a mais e você fica um pouquinho mais perto. Então, um conjunto de tração integral permanente, um conjunto de tração permanente, para ser bem correto, o tempo inteiro ligado, essa coisa do peso, essa coisa da força extra faz esse carro não ser a coisa mais econômica do mundo. Mas a gente está falando aí de autonomia de quase 700 na cidade e quase 800 na estrada. Não muda tanto. Vocês estão vendo os números aí na tela. E o consumo está adequado para um diesel. Podia ser um pouquinho melhor. Eu falei agora há pouco que falaria sobre o Safer Tag um pouco depois. Na prática, ele é só um conjunto de alertas, tá? Ele não te entrega nenhuma assistência, ele não entra efetivamente no carro para atuar com direção, com freio, nada. Ele só alerta você. Para você não queimar faixa, leitura de placas de velocidade da rua. Você também tem o controle da distância da frente do carro, né? Um alerta, quanto mais próximo tiver você não fizer nada a respeito, né? Conforme você for se aproximando, ele vai te alertando. Como agora, por exemplo, eu provoquei aqui e ele falou, tá chegando muito perto. Tempo de impacto é de menos de 1 segundo. É ajuda. É a solução que a Volkswagen encontrou para melhorar números de segurança do carro. Já que ele tem 6 airbags, né? Ainda. E é bom, mas pode ser melhor. Na questão do Latin Cap também. É uma solução barata que ela encontrou para poder melhorar essa questão de segurança do carro. Sem alterar, obviamente, toda a arquitetura eletrônica que o carro tem. Modificar a arquitetura eletrônica demanda uma geração nova, né? Muito custo, muita grana envolvida de projeto. Então, a Volkswagen entendeu que não era esse momento, já que vai vir com uma Amarok nova no futuro aí e vai ter uma outra linguagem em termos de segurança ativa, passiva e um outro carro de uma maneira geral. Mas a gente tá andando com uma picape gigante na cidade, né? Será que ela é para você? Vamos ver. Então vamos lá, será que essa picape é para você? Primeira razão para você levar a Amarok para casa é se você quer a picape com o maior conforto possível para viagens, especialmente em estradas, aquela Bandeirantes, Regis, aquela coisa confortável para você e para sua família. Segundo motivo é para você que quer uma picape responsiva, em que você pise e ela responda. E o terceiro motivo é para você que quer levar a Amarok e não se importa com o número de vendas, já que você quer exatamente esse carro aqui. Agora, você não deve levar essa picape se você faz questão ou precisa de controlar a tração do carro na mão. 4x2, 4x4, 4x4 reduzida, já que essa aqui não tem essa opção. O segundo motivo é para você que vai de Hilux por conta da revenda mais fácil, do baixo custo de manutenção. E a terceira razão é para você que vai de Ranger pela modernidade do conjunto, pela potência parecida, pelo torque maior e pela robustez do projeto. E aí, qual você levaria? A Amarok ou alguma das concorrentes? Comenta aí, a gente deixa você com esse vídeo aqui da Hilux que passou recentemente em nosso canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Se cuida, até mais!